Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Kátia. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Eu não sei se vocês já prestaram atenção no roteiro anterior que eu passei, que foi justamente para a gente resolver aquelas questões do capítulo 3. Faltavam 2 páginas. Logo que a gente retornar, nós iremos responder todas essas questões. Não precisa dar uma olhada lá nas respostas não, tá bom? Iremos corrigir essas questões no quadro, justamente para a gente poder fazer uma revisão do capítulo 3, ok? Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, que vamos falar sobre divisibilidade. Logo depois dessa aula eu vou mostrar para vocês, eu vou deixar aqui o roteiro que vocês deverão seguir para resolver essas questões do capítulo 4, tá? Primeiramente, eu preciso que você abra o seu livro e se você prestar atenção, ó, aqui vai estar o capítulo 4 e fora isso você vai precisar começar a assistir a videoaula do SAIS. Por que eu digo começar? Porque a videoaula lá, ela fala do capítulo todo. E aqui nós vamos estar dividindo este capítulo em 2 aulas, tá bom? Então, você vai lá, depois da aula de hoje, eu vou dizer a você até onde é que você deve assistir a aula, a aula lá que está gravada no SAIS, para depois a gente começar a resolver as questões do nosso livro, tá bom? Então, veja só, divisibilidade. O que seria uma divisibilidade? Primeiro, para eu poder estar te respondendo isso, eu preciso que você relembre 3 coisas. Quais são, professora? Números primos e compostos, o que são múltiplos de um número natural e vamos começar a ter algumas noções de divisibilidade. Primeiro, quando você começar a assistir a videoaula lá, você vai perceber que a professora ela começa a falar sobre números primos. Números compostos, ela só fala do meio para o final da aula. Mas eu prefiro aqui estar mostrando logo para vocês o que é um número primo e o que é um número composto, tá bom? Então, quando é que eu digo que um número é primo? O número é primo quando ele possui apenas 2 divisores. Como assim, professora? É um número que eu consigo dividir ele apenas por 2 números. Quais são esses 2 números? O número 1 e ele mesmo. Vamos ver aqui, por exemplo, quem são os divisores do número 2? Ou seja, eu consigo pegar o número 2 e dividir ele por quais números? Eu só consigo dividir o número 2 por 2 números. O número 1 e o número 2. Então, o que é que eu estou dizendo aqui para vocês? Que os divisores do número 2 são o número 1 e o próprio número. Então, se você observar aqui com o conceito do que seja um número primo, eu estou percebendo que o número 2 é o primeiro número primo. E ele tem algo muito especial. Ele é o único número que é primo e é par. Então, professora, todos os outros números são ímpares? Sim. Somente temos um número par, que é o 2, que ele é primo. Os demais são números ímpares. Mas preste atenção que eu não estou dizendo que todos os números ímpares são primos. Não, eles só são primos se eles tiverem apenas 2 divisores. O número 1 e ele mesmo. Perceba uma coisa, o número 1, ele é divisor de todos os números. Então, quem são agora os divisores de 3? O número 1 e ele mesmo. Olha outro número primo aí. Logo depois nós temos o número 4. 4 é par. Poxa, a professora já disse que o único número que é par, que é primo, é o 2. Realmente. E por que eu coloquei aqui? Porque eu já vou lhe mostrar que ele vai possuir 3 divisores. Logo, se ele tem mais de 2 divisores, ele vai ser considerado um número composto.
Então, quem são os divisores do número 4? 1, 2 e o próprio 4. Então, ó, 3 divisores. Então, o número 4, ele é um número composto. O número 5, eu só posso dividir ele por 1 e por 5. Ó, 2 divisores. Então, ele é um número primo. Os divisores de 20, quem são? 1, que é o divisor universal. O 2, porque eu posso pegar 20 e dividir por 2, que vai dar 10. O 3 eu não posso, mas o 4 eu posso, porque 20, quando eu dividir por 4, vai dar 5. O 5 também é um divisor do número 20. Depois do 5, nós temos quem? O número 10. Depois do 10, nós temos o próprio número. Então, o que é que eu estou percebendo aqui? Que os divisores do número 20, 1, 2, 4, 5, 10 e o 20. Ó, vários divisores. Então, ele é considerado um número composto. Então, o que é que eu quero que você saiba? Que você lembre dessa nossa aula e da aula lá do SAF. Não esquece de estar assistindo também a aula de lá. Eu quero que você saiba identificar um número primo. Eu já sei o que é um número primo. É aquele número que possui 2 divisores. O número 1 e ele mesmo. Aqui eu coloquei para vocês alguns números primos menores do que 50. Eu não estou dizendo para você em momento nenhum que o número primo vai até o 47, de jeito nenhum. Aqui nós temos alguns números primos menores que 50. Professor, e como é que eu faço para aprender quem são os números primos? É importante que você lembre sempre desses números, que você tenha ele em mente, porque isso vai te ajudar muito nos próximos assuntos, ok? Números primos e números compostos, ok. Percebam uma coisa, deixa eu só mostrar aqui na tela para vocês. Presta atenção, deixa eu dar uma olhadinha aqui no material de vocês. Isso. Tá aqui. Veja uma coisa. Aí está o seu livro, capítulo 4, divisibilidade. Ele começa trazendo um texto falando sobre os calendários. Por que esse texto entrou aí justamente no assunto chamado de divisibilidade? Porque ele traz uma característica muito especial, que é justamente o ano bissexto. O ano bissexto é aquele ano que o mês de fevereiro tem 29 dias. Para você perceber, o ano de 2020, ele é um ano bissexto. Por que foi que ele foi um ano bissexto? Porque se você pegar o número 2020 e dividir por 4, você vai perceber que isso aqui vai ser uma divisão exata. Então, qual é a característica que eu percebo aí nessa questão do ano? É que nós vamos estar trabalhando com os números múltiplos. Então, nós já vimos os números múltiplos de 4. 2020 é um número múltiplo de 4. Logo depois desse texto, você está vendo que tem algumas atividades que você precisa estar respondendo. Então, li o texto, inclusive você pode até dar uma pausa agora na nossa aula, ler o texto, responder as atividades e volta aqui que vamos falar agora sobre números múltiplos. Então, o que é um número múltiplo, tá? Então, veja, eu coloquei ali a representatividade dos números primos. Ele tem uma maneira diferente da gente representar o conjunto dos números primos. O conjunto dos números múltiplos. Então, veja, se eu quero saber o múltiplo do número 2, eu vou representar este
múltiplo com a letra M maiúscula, coloco 2 aqui. E sempre que eu estiver perguntando o conjunto de um determinado número, eu preciso colocar entre chaves. Então, o primeiro múltiplo de qualquer número é quem? O 0. Por quê? Porque se eu quero o número múltiplo de 2, eu começo a efetuar a divisão do número 2 pela sequência dos números naturais. Então, eu vou pegar 2, multiplicar por 0, que vai dar 0. Por esse motivo, o primeiro múltiplo de qualquer número é o 0. Depois, eu vou multiplicar o 2 por 1. 2 vezes 1, 2. O segundo múltiplo de qualquer número é o próprio número. E aí vai, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Ou então você pensa o quê? 0, 2, 4, 6. A sequência dos números, tá? Sempre pulando 2 unidades. Perceba uma coisa, que ali eu coloquei que o conjunto dos múltiplos de qualquer número, ele é infinito. Por quê? Porque nós não sabemos até onde irão os múltiplos dos números. Então, nós não sabemos os números naturais até onde eles irão. É o que a gente chama de números infinitos. Volta para lá, volta agora para dar uma olhada no seu livro. Falei dos múltiplos. Você já começa a resolver também essas suas atividades. Percebam uma coisa. Tem um joguinho aqui, que esse jogo, no roteiro que eu vou estar mostrando para vocês, eu estou pedindo para você não resolver ele. Deixa que a gente vai resolver em sala, tá bom? Então, tem umas atividades. Logo depois, nós vamos falar sobre noção de divisibilidade. Noções de divisibilidade. Por que a gente vai estar falando sobre divisibilidade? Porque o que nós queremos é descobrir os critérios de divisibilidade de um número. Para isso, eu preciso relembrar um pouquinho sobre os números primos e compostos, sobre os múltiplos e agora sobre os divisores. Então, observe que a partir de agora a gente vai estar falando sobre divisão. Percebam, observem essa divisão que eu fiz aqui, uma divisão simples, uma divisão exata, onde 15 dividido por 3 vai dar 5 e não sobrou absolutamente nada. Isso é o que a gente chama de uma divisão exata. Quando resta alguma coisa aqui, a gente diz que é uma divisão não exata. Então, mas isso eu já sabia, professora. Bacana, eu sei que você sabe. Mas o que eu quero te mostrar agora são alguns termos que talvez você não tenha muito utilizado até hoje. Que termos são esses? Então, preste atenção. No livro também traz um resumozinho e eu preciso sempre que você leia o seu livro, tá bom? Então, veja, eu tenho 15 dividido por 3. Eu posso chamar esse 15 como? 15 é um múltiplo de 3. Eu posso dizer que 3 é um divisor de 15. Eu também posso dizer que o 5 é um fator de 15. Tudo isso, volta lá para o seu livro, ó, tá aqui nesse resumozinho. Depois que você fez a leitura desta página, você vai ver que tem outras atividades. Tem esse joguinho aí que você pode aguardar, tá bom? Que vamos responder depois. Depois disso, temos, aqui nós já começamos com os critérios de divisibilidade. Lembra que eu falei para vocês que eu iria dividir esse capítulo em 2 aulas? Então, agora, nesse momento, eu só quero que você resolva até essa página, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês um roteirozinho de como vocês farão, tá bom? Aguarda só um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui o roteiro que eu vou estar deixando aqui.
Olha lá, o roteiro é esse, tá? Eu digo para vocês o que é que você deve fazer em cada momento. Então, depois que você resolveu essas questõezinhas aí, eu sempre coloco também que o jogo você deixa para resolver com a gente. E eu só peço que você resolva até a página 67, tá bom? A 68 vem um joguinho. E depois que você resolver, volta pra cá. Depois que você resolver essas questões, não se preocupa, não tem por que estar lá dando uma olhada se acertou, se errou. Deixa que isso faremos em sala de aula ou então nas próximas aulas, tá? Sempre que eu vier aqui com vocês, eu vou estar resolvendo algumas questões e vou estar orientando para outros conteúdos, tá bom, gente? Espero que tenha gostado. Saiba que eu estou com muita saudade de vocês, pedindo a Deus que tudo isso passe para a gente continuar, tá bom? Fica com Deus, muito obrigada e até a próxima aula, tá ok? Tchau!